Aqui ao meu lado, ela é do signo de Touro, tem o ascendente em Câncer e a lua dela no signo de Sagitário. Carmen Mondolin, que já esteve uma outra vez no programa, mas hoje ela retorna justamente para nos explicar com mais minúcias sobre o método Rolf. Carmen, muito obrigado por estar presente no programa. E eu conheço o método Rolf há muitos anos, né? Muitos anos. Aí quando eu soube, naquela época que você trabalhava com Rolf, eu achei muito interessante, porque não são muitas pessoas que são formadas, né? Então, eu trabalho com o Rolf, Jorge, desde 2000. Então já vão para 18 anos trabalhando 19, com ele. 19, trabalhando com esse método. Eu sou fisioterapeuta como formação. Só que eu sempre gostei de trabalhar com manipulação, com toque. No início, eu tinha feito a faculdade, fiz todas aquelas formações, pós-graduação, fiz o RPG, só que eu sempre gostei muito do toque, da manipulação. E aí descobri o Rolf, através de uma entrevista até que teve no jornal, e aí fui estudar o Rolf. Fiz a formação, que são 2 anos, é uma formação bem completa. E quem criou foi Ida Pauline Rolf, né, que foi nascida em 1896 e se dedicou até 1979, que foi o ano do falecimento dela. Né? E ela deixou assim um legado que a minha escola é a Guild Instituto, que é no Colorado, nos Estados Unidos, e a gente está sempre fazendo as formações. Todo ano vem o pessoal de lá e a gente vai dando continuidade a essa formação. E eu gostei, me apaixonei pelo Rolf justamente pela forma de trabalho, como ele trabalha e o resultado. Porque o que acontece? Às vezes você faz um tipo de terapia, de tratamento para a coluna, e que demora muito tempo, e que você não tem um retorno em você. Então você faz um tratamento que elimina a dor, você cura aquela dor, só que daqui a um tempo você volta a ter de novo. E o Rolf não. O Rolf é um trabalho de integração estrutural. Então ele vai trabalhar a pessoa num todo. Entendeu? Então não é específico, eu tenho dor na lombar. Vou cuidar da lombar, não é isso? Não, você pode vir com uma hérnia de disco lombar, por exemplo. Eu vou trabalhar, vou tratar a sua hérnia, porém eu vou te organizar. Por que você está com essa hérnia? Porque houve uma desorganização na sua estrutura. Então o método Rolf é um método de integração estrutural. Estrutural é a pessoa, é a estrutura. Eu mesmo aprendi a utilizar o método Rolf, parcamente, e sentar em cima dos isquios, que a Carmen sempre ensinou. Eu acho bastante interessante. Hoje se fala muito, Carmen, sobre fáscias. Sim. E o Rolf parece que trabalha em cima desse tema, né? Então, é interessante eu explicar bem, porque assim, a manipulação da fáscia, hoje em dia tem várias técnicas que trabalham com a manipulação da fáscia. O que é a fáscia? A fáscia é um tecido conjuntivo que envolve o corpo todo e os músculos e os ossos estão envolvidos nessa fáscia. Então, nós temos fáscia por todo o corpo. Ok? Agora, o que o Rolf faz? Abaixo da nossa pele. Abaixo da nossa pele, ele fica entre o músculo, tá? Os músculos e os ossos ficam dentro dessa face, é como se fosse um saco, entendeu? Tá. Então, qual é a diferença da manipulação miofacial para o método Rolf? A diferença é que o Rolf, ele integra a estrutura toda. Você vai organizar o seu corpo todo. Então, por exemplo, eu tenho uma sessão que eu vou trabalhar pé, pernas e coluna. A outra sessão, eu vou trabalhar abdômen, costa e coluna. Na outra sessão, eu vou trabalhar braços, cabeça e coluna. Então, eu vou estar integrando sempre a pessoa. Quando você fala em trabalhar, são quantas sessões? Então, o Rolf, o trabalho, as primeiras 10 sessões é importante. Precisam ser feitas 10. De início. Olha, eu nunca fiz Rolf na minha vida, eu quero fazer hoje um tratamento, quero começar um tratamento. São as 10 sessões. Então, por quê? Uma questão que eu gosto de deixar clara. É para organizar essas 10 sessões ou eu preciso procurar a Carmen Mondolin porque eu tenho uma dor? Então, pode acontecer as duas situações. Porém, se você vai só para dor, tá? Dá para eu trabalhar também, só que eu não vou integrar e essa dor vai voltar. Por que você teve essa dor? Há um desequilíbrio. Geralmente, vamos voltar para a lombar. Geralmente, quando você tem dor na lombar, você tem um desequilíbrio da pelve. Então, você precisa organizar essa pelve, que ela tem que estar nessa posição horizontalizada, que a gente chama, para que você organize a sua coluna e não tenha dor. Então, as 10 sessões são importantes porque você vai trabalhar o corpo todo da pessoa.
Entendeu a diferença? Entendi. Então eu não vou lá só naquela coluna, trabalho, manipulo e tchau, vai ser feliz. Não, você precisa trabalhar você com tudo, porque geralmente as pessoas têm um mal pisar, tem um joelho que entre aspas, vou falar, um tá olhando para dentro, outro para fora. Verdade. Tem, né? Tem pessoas que têm um ombro, um para cima, outro para baixo, costela. E isso tudo se conserta. E aí você se organiza. É organizar que significa? Isso. E a grande diferença também, Jorge, é que durante as sessões do Rolfing existem exercícios. Porque olha como a coisa é inteligente. Mas exercícios para serem feitos na hora ou em casa? Na hora, durante, comigo. Eu estou lá trabalhando. Então eu vou te dar um exemplo. Eu vou trabalhar o seu joelho. Você tem uma artrose de joelho. Eu trabalho o joelho todo e aí eu vou pedir um exercício específico para esse joelho. Por quê? Depois que eu organizei aquele tecido, eu vou ensinar essa articulação a se movimentar corretamente. Porque ele estava com dor todo desequilibrado. O que o Rolfing faz? Organiza o músculo, organiza os tecidos, libera a fáscia. E aí eu crio exercícios na hora e aí ele vai aprender a posicionar correto. Aí o que acontece? A pessoa fez uma sessão de pernas, por exemplo. Aí eu peço para ela ficar em pé. Fique em pé e percebe a sua perna. Totalmente diferente. A perna que eu trabalhei é uma, a outra perna é outra perna totalmente diferente. Porque aquela que eu trabalhei, ela está organizada, equilibrada. A outra não. A outra tá bamba, não sabe nem para onde vai. E a pessoa sente isso de imediato, essas respostas? Na hora. Na hora? Imediato. Por isso que eu me apaixonei pelo Rolfing. Porque não é aquela coisa do imediatismo, e sim da coisa eficaz. Porque a partir do momento que você organiza a estrutura, coloca ela para funcionar direitinho, resolveu o problema. Bom, então assim, resumindo, eu não preciso procurar o método Rolfing, não preciso procurar a Carmen Modolin, porque eu tenho uma dor. Eu posso te procurar em função de que eu quero organizar a minha estrutura para justamente física. Você não ter dores. Ou prevenir dores. Uma coisa interessante, eu tenho trabalhado com atletas, jogador de futebol. Até um menininho que veio agora, ele fez há um tempo comigo, e ele está jogando na Espanha, e ele retornou, está de férias da Espanha, e a primeira coisa que ele fez, ele me ligou, estou fazendo com ele. Por quê? Ele, imagina um jogador de futebol, corre, tem aquela perna tensa, né? Isque, o pé muito duro, muito tenso, sem alongamento. Jogador de futebol não tem alongamento. Então, muito pouco. Então, o que o Rolfing faz? Vai trabalhar aquela estrutura e ele vai ganhar espaço. Então, aquela perna que ele chutava aqui, ele vai chutar mais longe ainda. Uma coisa que ele me falou, nossa, eu consigo, depois do Rolfing, a minha perna voa. O meu chute é mais forte, porque está tudo solto, está tudo liberado. Então, existe uma pessoa antes e uma depois do Rolfing? Totalmente. E na sessão. E na sessão. Porque assim, quando você começa, vai fazer uma sessão. Primeira coisa, eu avalio a pessoa, toda a sessão é avaliada, porque eu vou avaliar o que eu vou trabalhar. A pessoa anda, vamos deitar, faço o trabalho. Quando termina a sessão, ela levanta, ela já se sente outra pessoa. Opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí anda, aí vê o padrão respiratório, aí o pé está mais no chão, a cabeça está em cima dos ombros. Quando você fala em trabalhar, é massagem? É um tipo. É um toque profundo. Então, um toque invasivo. Um toque profundo para soltar a fáscia. Entendi. É a manipulação dos tecidos, com exercício, com posicionamento. Tá. Eu quero saber de que idade você atende. Se criança, adulto, no próximo bloco. Tá bem? Ok. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 16 de julho, o curso de baralho cigano Petit Lenormand. No dia 22 de julho,
Curso de Interpretação de Mapa, módulo 1. No dia 31 de julho, excursão para o fenômeno do algodão. Já nos dias 5 e 6 de agosto, o curso básico de astrologia. Informações 13 3284 9714. A Gaia, Escola de Astrologia de São Paulo, promove o Astrológica 2019, 20º Encontro de Astrologia. Vai acontecer nos dias 19 a 21 de julho. Informações 11 5084 3256. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 21º Simpósio Nacional e 12º Internacional de Astrologia. Ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de outubro. Informações 21 22 13 0972. Voltamos ao segundo bloco, na entrevistada Carmen Modolin, ela que é do signo de Touro. Touro tem muito a ver com sensações, né? É verdade. E você vai falar sobre elas aqui, agora no segundo bloco. Mas antes, Carmen, atende o método Rolf, criança? Então, o método Rolf, ele é para todas as idades, crianças, adulto, idosos bastante por conta das artroses, os adultos com a dor no ciático, as cervicalgias. E a criança, interessante, Jorge, que eu já trabalhei a criança, principalmente quando ela tem problema nos pés. Eu já atendi uns 3 que não desciam. Sabe quando a criança começa a andar e ela não desce o pisar? Começa a andar na ponta e não desce. Toda criança começa a andar na ponta e desce. Tem crianças que não descem. E aí eu trabalhei o Rolf e essas crianças conseguiram colocar o pé no chão. E alinhei o quadril e foi embora, né? Uma gracinha. Não precisa voltar mais. Uma gracinha. A criança é gostoso porque eles não têm nenhuma outra sensação. Então, tudo que a gente coloca para eles, a coisa flui. É muito legal. Às vezes eu faço na minha neta e ela assente, a Ana, uma graça, porque eu faço nela lá, ô vó, faz aquela massagem, vó. Tô aqui. Aí ela fica, aí ela levanta, ela já toda esticadinha, legal. Uma delícia. Falando em Touro, no seu signo de nascimento, sensações são de Touro. Quais são as sensações que se sente durante o método? Então, o Rolf, Jorge, é interessante também, uma das coisas que eu também gostei de trabalhar com ele, porque você hoje tem uma sensação no corpo, a maioria das pessoas, de dor. Ou você tem dor ou você não tem dor. Só que nós não somos só isso. Você não tem que procurar um tratamento porque está com dor. Você tem que procurar algo que te organize e que você sinta o teu corpo. Porque é a mesma ideia, né, Carmen? Você procura um massagista, um terapeuta, alguma coisa, quando você realmente está na necessidade. Não tem essa ideia preventiva, né? Não só a prevenção, como você se sentir, você aprender a se olhar. Então, uma coisa que eu ensino, tenho essa coisa do espelho, de você fazer a avaliação. Então, eu vou mostrar para as pessoas. Então, às vezes, a pessoa não entende. Olha, Carmen, eu tô com o ombro. Nossa, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que o meu umbigo estava tão desviado. Por que o umbigo desvia? Porque você tem problema no quadril. Então, o umbigo não tem que ficar na linha mediana. Quem tem problema de lombar e quadril, o umbigo fica desviado. Aí eu mostro lá, nossa, eu não sabia que eu estava assim. Olha o joelho, um joelho olha para frente, o outro olha para o outro. Então, você aprende a olhar. E as sensações são justamente quando você recebe o toque do Rolf. Por exemplo, eu vou trabalhar peitoral e eu peço muito a respiração. Então, eu vou trabalhando junto com a respiração. Eu fiz um lado. Quando eu vou fazer o outro lado, ela sente totalmente diferente. Eu falo, como é que você está sentindo? E aí ela vai descrevendo. Tá mais na maca, estou sentindo calor, tá relaxado. Cada um tem uma sensação. Entendeu? E quando recebe depois o Rolf no corpo todo, quando termina a sessão, eu coloco a pessoa em pé para andar, ela vai ter uma outra sensação diferente de quando ela chegou. Uma coisa que eu sempre falo, Jorge, na sessão de Rolf, você nunca vai sair do mesmo jeito que você entrou. Nem que você faça uma na vida. Faça uma sessão na vida para você se perceber. Você não vai sair como você entrou. É muito legal isso, porque você vai aprender outras coisas no teu corpo. Você vai respirar melhor, o teu pé vai para o chão, a sua cabeça vai ficar em cima dos ombros, a sua coluna vai ficar mais ereta, você vai ter um conforto naquele corpo. É muito sensação. Mas aí vem uma pergunta. Depois que eu passo por todas essas sessões, esse método, eu tenho que ter treinos diários também? Então, algumas coisas durante a sessão eu vou ensinar.
Então, eu vou ensinar você a sentar, vou ensinar você a dormir. Aí eu sempre questiono, o que você faz na vida? Qual é o seu trabalho? Eu fico muito sentada. Então, eu vou dar N orientações dentro daquele trabalho da pessoa. Eu fico em pé. Eu sou cozinheira, eu fico em pé. Essa semana eu peguei uma. Falei, então eu vou te ensinar como que você tem que se posicionar na cozinha. Como você tem que se posicionar na hora que você está passando a roupa. Como que você tem que se posicionar na vida para você não se machucar. Porque a gente sabe hoje, Jorge, que a LER, que são as lesões por esforços repetitivos, acontece por quê? Má postura, má posicionamento durante o trabalho. Então, eu vou orientar você. O que você faz na vida? Eu trabalho, eu sou costureira. Então, como que é a sua máquina? Como é a sua vida? Vamos trabalhar, vamos organizar o teu corpo. Então, para tudo tem uma solução nesse aspecto. Dentro seu corpo do se teu trabalho. Às condições necessárias e habituais. Necessárias. Interessante. Uma pergunta, então. Quais os benefícios do método Rolf? Então, o benefício principal, organização dessa estrutura com alívio da dor. Então, a artrose, você vai continuar com a artrose, não cura a artrose, você melhora a dor com a medicação. O que o Rolf vai fazer numa artrose, joelho, por exemplo? Você vai dar espaço para aquele joelho, vai criar um espaço... Para acomodar a artrose. Para acomodar a artrose, para ela viver com aquela artrose sem dor. Você não quer ter dor. Você não vai sumir com aquilo. Não, porque é uma coisa degenerativa. Uma coluna que é muito torta, uma escoliose muito avançada, uma doença de coluna muito degenerativa. Eu vou arrumar a coluna? Eu vou endireitar ela? Claro que não. Mas eu vou trabalhar em volta daquela estrutura, da fáscia, aquela capa que está envolvendo tudo. Eu vou criar espaço naquela capa. Então ele vai viver melhor dentro daquele corpo. Entendeu? Interessante, interessante. Eu acho que hoje eu não conheço nenhuma outra técnica que seja tão profunda a nível das dores degenerativas que consiga dar espaço articular. Atletas têm muito a ganhar, pessoas de idade também, né? Musculação, por exemplo. Os caras que fazem musculação, eles ficam todo durinho, né? Eu faço, também a gente percebe que a gente fica durinha. E o que você precisa? Relaxar essa musculatura. O Rolfing para eles é ótimo, porque é um toque profundo e que ele vai ganhar um aumento. O que acontece na musculação? O músculo não incha, não fica ali tudo grudadinho. E o que o Rolfing vai fazer? Vai alongar, vai dar espaço, vai aumentar a circulação, a oxigenação. Ele vai relaxar. Então, é tudo feito em maca? Ótimo. É tudo feito numa maca? Maca, e tem um banquinho também que eu trabalho, que é o banquinho do Rolfing, que também é bem interessante, que tem uns trabalhos específicos do banquinho. Carmen, você está na Clínica Praxis, não é isso? Isso. O que mais oferece a sua clínica, além do método Rolf? Lá na clínica a gente oferece pilates, que eu tenho agora o aéreo, tenho o pilates com aparelho e agora tem o aéreo, que eles chamam de suspenso, que é um pilates, que eu até estava conversando com a minha fisioterapeuta, que hoje em dia, porque assim, o pilates é conhecido para alongar, fortalecer, hoje em dia eles estão fazendo um pilates mais dinâmico. Entendeu? Então, você também vai suar no Pilates, também vai tonificar no Pilates, também vai ganhar um condicionamento físico. Estava conversando até com ela essa semana, até vou agendar um horário com ela também, que eu quero ver esse Pilates mais dinâmico, claro, mais legal. Porque todo mundo acha que Pilates é uma coisa zen. Não, senhora. Que é só mulher, senhoras. Não. É para nós que queremos ter esse corpo trabalhado. Nós jovens, tá certo. Aí tem a hidroginástica, tem hidroterapia, que quem dá é meu marido, o doutor Alípio. Tem a musculação também, que hoje eu tenho 2 profissionais capacitados para musculação. Foi difícil de eu encontrar, Jorge. Hoje eu tenho 2 profissionais, educadores físicos, diferenciados, que eles faziam um trabalho para a terceira idade. É bem legal. Então, eles fazem o trabalho de fortalecimento e alonga o meu cliente. Então, os meus vozinhos estão lá, meu professor está lá, alongando a perna, alongando o braço, porque isso é um diferencial para o idoso. O idoso, ele precisa ir para a academia, só que ele não vai por quê? Ele não quer ficar lá largado. Porque o que acontece nas academias? Ficam todo mundo ali e não dá atenção. E o idoso fica, coitado, o idoso tem que se cuidar, porque se ele se machucar na musculação, ele já vem com problema. A musculação é para fortalecer. E lá na Clínica Praxis a gente tem esse cuidado, eu estou com 2 profissionais de excelência que fazem esse trabalho de fortalecer
e alongar. E outra coisa, trabalho que eles fazem também de AVDs. Então, por exemplo, você vai sentar e levantar. Eles fazem esse treino com os idosos. Os idosos têm dificuldade de levantar da cadeira. Entendi. Então, você fortalecendo a perna, você levanta. Sacolinha de mercado. O idoso, ele quer pegar, ele fica com o braço cansado. Então, eles fazem esse trabalho. E aí para frente. Então, a sua clínica, praticamente, ela é especializada em corporal, né? E Totalmente cuidar corporal. do ser humano. Isso. Corporalmente, né? Praticamente. Carmen, isso uma mesmo. mensagem final para o nosso telespectador. Então, eu deixo um convite a todos a virem receber uma sessão gratuita do Rolfing para conhecer o método e todas as modalidades, todos os seus clientes, Jorge, pode ir lá e fazer uma modalidade gratuita, só falar que assistiu o Estrelando, Legal, legal. tá? E aí vão conhecer a clínica, que a gente está realmente com profissionais de ponta. E o nosso objetivo na clínica é atender o cliente. O cliente, ele é o nosso amigo, ele não é um cliente, ele é o nosso amigo. Sim. Entendeu? Então a gente tem esse prazer de cuidar das pessoas. Carmen, muitíssimo obrigado mais uma vez por Obrigada. abrilhantar meu programa, tá bem? Obrigada, Muito obrigado querido. mesmo. Obrigada. E uma ótima semana a todos. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos.